É um prazer te receber aqui no Prazer é meu. ExpressoCast. É uma honra para a gente te receber aqui. Assim, para quem não te conhece, não conhece o seu trabalho, você poderia falar um pouquinho sobre? Vou falar para você. Bom, eu sou analista comportamental, né? Faço análise de perfil, sou advogada, e eu e meu sócio, Rodrigo, nós estamos à frente do Instituto DIS. Né? O que é o Instituto DIS? É o Instituto de Desenvolvimento Humano Integral Sistêmico. Né? Uhum. E é um instituto que não nasceu de um plano comercial, né? E sim de uma dor real, né? Que é a dor do ser humano. Né? É uma dor que hoje a gente vive ainda, né? E muito, né? Uhum. Que é a dor da comunicação errada, das emoções não tratadas, das crenças limitantes que carregam com a gente desde lá do útero, da barriga da sua mãe, né? E que muitas vezes, a maioria das vezes, ninguém sabe, né, identificar aonde está te prendendo na realidade, né? Que são emoções que te trazem lá de trás, Uhum. né? Dos pais, depois dos professores, de quem te criou e assim vai, né? Então o Instituto DIS, na realidade, ele veio para curar, né? Para curar essas pessoas, para fazer um desenvolvimento humano, né? E hoje, em especial, a gente tem trabalhado muito nas empresas, né? Com líderes, né? Com Uhum. equipes, porque dentro da empresa o que acontece? A comunicação errada, né, de um líder, o que ele vai gerar? Ele vai gerar o quê? Estresse, né? O retrabalho, né? Uhum. Quer dizer, e o trabalhador vive o quê? Num estresse, num cansaço, porque ele não é ouvido na realidade, né? E quem não é ouvido não pode ser cobrado. E é ao contrário, né? Só se cobra, se cobra, se cobra, se cobra. Então, a gente tem feito um trabalho muito legal, muito construtivo nessa parte do desenvolvimento humano, né? Que eu Uhum. acho não, na realidade, quando a gente trabalha o ser humano, os resultados são gigantes, né? E isso ainda as empresas ainda não têm a ciência, né, de que um trabalhador saudável, um ambiente saudável, vai gerar para ele o quê? Resultados grandiosos, né? E Uhum. hoje eu acho que o que mais me deixa feliz é saber o seguinte: é você sair da sua casa, putz, eu vou trabalhar, mas com carinho, querendo ir para trabalhar num ambiente saudável. Né? Uhum. Isso faz toda a diferença, né? Porque já a palavra trabalho já é pesada, né? Tem o estigma, né? Quer dizer, já traz lá um peso de que é uma obrigação, que é ruim, que você trabalha é uma coisa de sofrer, né? Uhum. E não é nada disso, né? Pode não ser nada disso, porque na maioria das vezes é, né? As pessoas carregam esse peso gigante, né? Uhum. Com o fato de ter que trabalhar é uma punição, na realidade. Né? Então, a gente tem feito um trabalho muito legal. Então, no Instituto DIS eu falo que é um trabalho gratificante, né? Quando alguém chega, né? Estou te dando agora um exemplo específico da empresa, mas quando um trabalhador chega e fala assim, nossa, estou tão feliz porque hoje eu estou sendo ouvido, né? Então a Sim. pessoa tem um prazer gigante de vestir aquela camisa e trabalhar assim, saudavelmente falando. Tem uma figurinha que eu vi há muito tempo atrás que me marcou muito sobre a diferença do líder e do chefe, que é o líder tem, na verdade, é como se fosse eles estão puxando algo muito pesado, tipo um bloco de concreto lá, gigante, e as pessoas puxando com corda. O líder, ele tá junto, ele tá na frente, mas ele tá junto com essas pessoas puxando. Uma carroça. Não lembro propriamente. Uhum. Ele tá ali na frente, mas puxando junto com eles. O chefe, ele tá na frente deles, não tá puxando, mas tá lá dando ordem, tá lá meio que com o Apontando. chicote.
Mas É é o mais que ou a menos gente, essa não, mas questão, é né? o que a gente tem vivido, né? Acredito também, assim, tem vivido, eu acredito que essa era, né? E aí vem também que depois vai ser falado, essa era das empresas hoje, ou forçosamente ou não, ou pelas leis ou não, né? Tem mudado, né? Uhum, Existem CEOs maravilhosos, né? Que vestem a camisa, entendem a importância que tem hoje a saúde mental de um colaborador, uhum. né? De um líder bem preparado. E, na realidade, quem conduz tudo isso não é RH, é líder, né? É o Sim. líder. Mas, enfim, né? E dentro do Instituto Diz é isso, é um trabalho maravilhoso. E a gente tem dentro do Instituto vários braços, na realidade, né? O nosso carro-chefe, né? São dois pontos aí. O desenvolvimento humano, que ele Uhum. cabe tanto pessoal quanto empresarial, né? E o nosso curso de oratória. Nosso curso de oratória, ele é fabuloso. Não é porque eu estou dentro do Instituto Diz, mas Uhum. relatos, depoimentos, e o gratificante é você estar ali atualmente praticando, aplicando, e no mesmo momento aquele aluno sai dali totalmente modificado. Então isso eu falo que não existe gratificação maior do que isso, né? Sim. E o nosso curso de oratória, quando a gente fala em oratória, né, muita gente entende o seguinte: nossa, é só para gente dar palestra, é para advogado, é para tudo, é para você que também não dá palestra, né? Uhum. Porque a comunicação é a base de tudo. E hoje os nossos grandes conflitos, né, as mentes doentias, os nossos resultados fracassados, seja na parte pessoal, né, empresarial, no seu dia a dia com filhos, com marido, com patrão, enfim. Se a sua comunicação não for assertiva, o que é isso assertiva? Será que o que eu estou falando para você agora, realmente eu estou conseguindo passar exatamente o que eu quero dizer? Não tem nada dual, né? Má Né? interpretação. Né? Então, esse é Sim, o sim. grande problema. Então, eu falo que a comunicação ela é a base de tudo. É a Uhum. base de tudo na sua vida. Porque a gente já nasce se comunicando. Né? A comunicação não é só fala. Eu posso estar aqui em silêncio e vou estar comunicando com você também. Sim. Né? Então, quer dizer, a parte não verbal ela é mais importante do que a verbal. Né? Tanto é que a análise de perfil é justamente, eu posso olhar agora para você e eu já posso relatar várias coisas de você. Entendeu? Sim. Então, assim, então, o comportamento, como você age, como você olha, né? E as técnicas maravilhosas que nós temos dentro do curso de oratória né, o rapport, o V0 e tantas outras, né? Que a gente consegue, eu consigo entrar dentro de você, né? Uhum. E sentir exatamente o que você está sentindo. E você é a mesma coisa. Então, é assim, é maravilhoso, é magnífico. Eu tenho paixão por isso, né? Tenho paixão por Transforma a isso. vida, né? Totalmente. Esse é o grande objetivo. Mas transforma a vida desde que você queira, né? Desde que Uhum. você queira. E, na realidade, quando as pessoas falam assim, vem buscar ajuda. Na hora que vai mexer um pouquinho mais na ferida, se afasta. Bloqueios, Uhum. medos, de você, do que na realidade a gente tem muito medo do que está lá dentro e que ainda não desabrochou, né? E aí esse medo trava, essas emoções te travam em todos os aspectos da sua vida. Quantas pessoas você conhece que estuda, que é PhD, que é assim, nossa, o cara é um fenômeno e não ganha dinheiro? E só estuda, só estuda, só estuda. E não põe na prática. Sim. Quantos? Aí você fala, mas por quê? Esse cara é tão inteligente, ele tem todos os diplomas e cursos possíveis e imagináveis, por que ele não vai para frente? Aí você volta com ele na infância, aí você faz um estudo. Como foi a criação dessa pessoa?
né? Como foi que esse pai e mãe falava para ele? Que ele era burro. Nossa, você não aprende nada, você não vai para frente, tudo que você pega não dá certo. Enfim, estou te dando alguns exemplos bem vagos, tá? Uhum. Mas só para você entender que existe, né? Então, vamos supor que você pega um homem que tem aí seus 30 anos. 30 anos da vida dele, ele passou condicionado com esses vícios emocionais. E aí ele não sabe por quê. Então ele só fica buscando, buscando, buscando e não sai do lugar. Fica preso ali no, meio que no inconsciente da pessoa, né? Sim. Agora, o magnífico de tudo isso é que a gente trabalha os 11 pilares da nossa vida, né? Uhum. Emocional, financeiro, intelectual, religioso, social, enfim, nós temos 11 pilares que é trabalhado em você. E aí a gente tem uma ferramenta que é magnífica, a gente chama de mapa sistêmico, né? Onde você avalia, não é ninguém que vai avaliar por você. Você não vai mentir para você mesmo. Uhum. Então, num círculo você vai se dar nota de 0 a 10 no tempo atual, agora, que nota você dá para cada pilar dessa roda. E no final, a gente pede para que você ligue os pontos dessas notas. E você vai ver que essa roda, ela não roda, ela não está redonda. Geralmente, vou te falar assim, 99%, a gente não tive até hoje uma pessoa que chegasse e falasse, nossa, minha roda é maravilhosa, ela está, né, certinha, redonda. Não, a maioria é como se fosse pensa um pneu de carro. Se ele está furado, ele vai rodar como? Né? Capengando. Uhum. Pode rodar até rodar, mas não vai ser legal. Então é a mesma coisa como se fosse um drone, você olhando de cima a sua vida. E você se pergunta, a minha vida, a minha roda roda? Porque se um dente de algum dos pilares estiver defasado, estiver ruim, estiver no 0, outro no 8, outro no 5, outro no 2, não tem jeito de você ser feliz só em um pilar, Uhum. entende? Nossa, eu pus 9 no meu pilar financeiro, mas no meu relacionamento tá 3. Tem uma questão aí para ser resolvida, né? Sim. Então, e é uma ferramenta tão dinâmica que você faz ela uma vez por semana e você vai vendo, você vai conseguindo melhorar a tua, começar a enxergar aonde que eu não estou bem. Essa é a autoavaliação. Ninguém está de fora te avaliando. Uhum. É você mesmo. Então, quer dizer, é você com você mesmo. Né? Então, quer dizer, nossa, o que eu estou fazendo nesse pilar? Vamos continuar com o mesmo exemplo financeiro, que eu estou 9, que eu não estou fazendo no meu outro pilar que está 3. Nossa, eu preciso prestar atenção. Né? Então, aí a gente tem outras ferramentas, né? Para que a pessoa vá se encontrando, para que ela consiga fazer a vida, ele enxergar que ele precisa estar uniforme com os 11 pilares, para que a vida dele vá para frente. Só por curiosidade, recapitulando, os 11 pilares são, fiquei Ó, curioso. eu não posso esquecer, é emocional, Aham. parentes, lembrando que parentes aqui a gente só trata de pai, mãe e filhos, não tem outro parente, Uhum. tá? Então é emocional, parentes, filhos, conjugal, intelectual, saúde, social, financeiro, falta mais, espera aí. Olha, me sumiu. Doação, né, na parte do servir, Uhum. né, do servir, sim, isso também a gente, né, tem uma intelectual. Falta mais um. Falta mais um. Bom, mas enfim, são 11 pilares que ficam em torno da nossa vida. São facetas da vida que precisam ser São pontos chaves que te mantêm observados, em né? pé.
né? Que são esses pilares que você cresceu com valores, né? E que te deixam em pé. E aí muitas pessoas perguntam assim, mas olha só, você fala que vem lá dos pais, né? E que eu trago crença limitante, então quer dizer que meus pais foram ruins? Não, não. Eles deram o que tinham na mão para dar. Sim. Dentro do entendimento deles, eles entenderam que era assim. Certo? Quer dizer, a partir do momento que você tem a consciência de que, olha, eu fui criada dessa forma, mas hoje eu vejo que aquele ponto, aquele outro ponto não foi legal. O que você vai fazer? Se você não tiver essa consciência e modificar, você vai repetir. A gente chama isso de repetição de padrão. Repetição de padrão. E é péssimo. É péssimo. Hoje em dia tem alta, eles falam muito sobre a mentalidade de escassez, né? Ah, que vem lá de trás. Que vem lá de trás. Que fica aquelas frases prontas Sim, assim na né? cabeça. Que dinheiro não nasceu em árvore. Não, você está achando que isso daí é fácil? Rico, uma coisa. Se você é rico, naquela época, né? Crenças que pessoas antigas, se ele é rico, ele é ladrão. Né? Então, enfim, então a gente tem um curso focado só na parte financeira, que a gente traz assim, um monte de crenças, né? E que a pessoa, na realidade, ela nem tem essa consciência, porque fica no inconsciente. Então, quando ela pega um papel, olha aquilo e começa a fazer um checklist das frases que ela ouvia, e aí ela começa a entender como isso é tão forte, tão enraizado na pessoa, né, que o que ela ouvia. É programado, né? Lógico, isso é uma programação. E isso vem desde a gestação. Se a sua gestação não foi uma gestação boa, né, não foi desejada, a mãe só chorava, ficava triste, em algum momento, né, recusava aquela gravidez. Então, tudo isso, né, essa criança, esse espírito, ele traz com ele. Ele traz com ele. Né? E até os 7 anos, toda verdade absoluta é o que vem da mãe e do pai. E ali já fica como se fosse um chip, né? Já fica chipado ali. Aquela marca fica pro resto da vida se não tiver uma... Exatamente. Aí depois vai para a escola. Aí vem os outros fatores, professores, amigos, bullying, etc. E aí vai, né, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então é como se a gente fosse uma esponja. Pensa numa esponja, né? Você vai sugando, você vai sugando, vai sugando. E aí? Como fica tudo isso dentro de você? Né? E é isso que a gente trabalha profundamente, profundamente, com ferramentas maravilhosas, né? Com ferramentas que a gente te leva você criança novamente, né? Você consegue ver que determinado lugar eu sofri aquela cicatriz, para que eu possa novamente me restabelecer, né? E modificar essa crença. E aí, como que funciona tudo isso? As pessoas falam assim, nossa, então quer dizer que reprogramação de crença é quando eu conseguir me reprogramar, nossa, aquela crença antiga some? Não some, né? A questão, eu vou dar um exemplo muito fácil de entender. Pensa que nós temos dois cachorros aqui dentro, um mau e um bom, certo? Os dois têm o mesmo nível de poder em você. Só qual que vai salientar mais em você? O que você acha? Qual dos dois? Vou chutar, mas o que tiver mais compatibilidade? Não. Qual você alimentar mais? Ah, verdade, sim. Né? Se eu alimento mais o bom, aí ele vai prevalecer. Mas e esse daqui? Ele morreu? Não. Ele está ali, tá, né? Tá esperando. Se você der um vacilo, ele volta. São a mesma, eu falo que é a mesma coisa das nossas crenças limitantes, né? O nosso cérebro, ele é maravilhoso. Né? Então, as novas reprogramações, os novos hábitos, as novas atitudes é que vão direcionar você para onde você quer ir. Né? E de que forma que eu faço a reprogramação?
por repetições ou por um forte impacto emocional, né? Uhum. Exemplo sempre que a gente dá é que a gente fala assim, me fala o que você fez dia 5 de março de 2020. Você vai falar, não sei, né? Porque tanta coisa. Mas se eu te falar agora, aonde você estava no dia 11 de setembro, né? Quando as torres gêmeas bateram, todo mundo Sim. sabe falar exatamente o que estava acontecendo, porque foi um forte impacto emocional, né? E tudo que a gente sente na carne, a emoção, ela faz uma reprogramação mental e ou repetições. Eu começo, então vamos supor que eu queira reprogramar uma área da minha vida. Então, eu decido, eu tenho as técnicas, eu fui procurar conhecimento, então eu sei que eu tenho que fazer isso repetidamente, várias vezes, eu tenho que focar, tenho que ter foco, hábito, constância, persistência, eu consigo fazer a reprogramação mental no que eu quero, naquela área. Ou um forte impacto emocional. Não tem outra forma de fazer isso. Não tem, não existe outra forma, né? Uhum. Eu falo que a neurociência, né, é magnífica e ela explica isso assim com uma estratégia maravilhosa, né? Então, isso eu falo assim, isso é um mundo que ainda está sendo descoberto, né? Eu falo assim, já avançou bastante, mas ainda tem muita coisa para acontecer, tem muitas águas aí vão rolar ainda. Porque a gente vai, às vezes, para o lado muito de desenvolver o físico, né? Assim, o material, e a mente fica lá para trás, sendo que é o mais importante, né? Sim, eu É falo o que assim, o- define tudo. os dois são perfeitamente importantes, lógico, né? Você cuidar do seu corpo, né? Você cuidando do seu corpo, também você está cuidando da sua parte emocional. Mas a parte emocional, ela é muito profunda, né? Ela é muito profunda. Então, eu falo que é maravilhoso. E aí eu falo também o seguinte, falo que conhecimento é libertador, né? Talvez as coisas que você ainda não sabe, né, você não faz porque você não sabe ainda. Você ainda não procurou saber. É que muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. Você procurou, você estudou, você tem interesse em conhecer? Porque é fácil falar que não sabe, que não conhece, que nunca viu, nunca fez, né? Então eu Uhum. falo que o conhecimento é libertador. Tem uma moça uma vez que comentou que é justamente sobre essa questão que você falou. Ela ia fazer uma viagem para fora e aí ela comentou com uma amiga dela. E a amiga dela falou assim: Nossa, eu vou chutar um lugar. Uhum. Meu sonho é ir para Paris. Aí a amiga dela falou assim: Você sabe quanto que é a passagem? Você já pesquisou hotel? Aí eu falei assim: Não, nunca pesquisei. E o valor da passagem? Não, também não sei. Aí ela falou assim: Então você não tem vontade de ir para Paris. Que se você tivesse realmente interesse e vontade, você estaria por dentro de períodos que teriam preço de passagem um pouco mais em conta, hospedagem, teria pesquisado, mesmo não tendo condição financeira naquele momento, mas você teria a ânsia, o desejo de construir um caminho para chegar lá. Sim. Aí que entra essa questão, que às vezes a gente verbaliza algo, eu tenho vontade disso, mas a gente não faz o caminho que é necessário para chegar lá, ou não demonstra o interesse necessário para chegar lá. É. Mas eu falo assim, isso também tem muito com a autossabotagem, né? Muitas pessoas falam isso, e você está fazendo o que para isso, né? E um carro-chefe, né, eu falo da nossa vida, não só do Instituto, mas da tua vida, da minha vida, é a autorresponsabilidade, né? É você ser responsável por todos os seus atos. Não existe o fora, é o dentro. Né? Não adianta você falar assim, nossa, eu estou aqui nessa empresa e eu sou assim, um trabalhador excelente, nossa, só que a empresa não me valoriza, meu patrão não está nem aí comigo, desfaz de mim, etc, etc, etc.
Aí eu te pergunto o seguinte, se você é tão bom assim, você é um trabalhador exemplar, o que você está fazendo nessa empresa ainda? Se você é tão bom, com certeza, quando você pôr o pé fora dessa empresa, nossa, vai chover de empresas querendo você. Sim ou não? Né? Faz sentido? Sim. Isso é tudo na nossa vida. Seu relacionamento, né? Quantas pessoas chegam e falam, nossa, tô aqui, meu marido me traiu, meu marido é isso, meu marido é aquilo, ou esposa, tá, ok. Não estou falando que é trair, né? A pessoa que traiu, ela sabe que traiu, ponto. Nós estamos falando de você. Durante esse processo, como estava o seu relacionamento? Como estava a sua comunicação? Já havia alguns indícios? Você já tinha feito ou descoberto algumas coisas, não a traição, mas alguns atos que poderiam ter parado por ali se você tivesse conversado? Será que a sua omissão não fez com que isso acontecesse? Né? Porque eu acredito piamente que nos dois lados, 50% a 50%, né? De colaboração, mas de autorresponsabilidade é sua. Você ficou nesse relacionamento porque você quis. Você poderia ter saído. Você poderia ter conversado. Você poderia ter colocado as cartas na mesa. O que te impede? O que te impediu de fazer isso? Então não tem. É fácil a gente apontar o dedo, colocar a responsabilidade em cima do outro, ser vítima da situação. Então, quando a gente traz a autorresponsabilidade para a sua vida, ela é libertadora. Porque se você está no chão, parabéns, o problema é seu. Mas se você também está bem, parabéns. Você também, o problema também é seu. Entende isso? Sim. Então, a autorresponsabilidade é isso. É você ser responsável por tudo que acontece na sua vida. Não tem o outro. Não tem a circunstância. E a gente tem, assim, eu falo a população de um modo geral, Hum. generalizando, né? Ah, A gente tem o costume de sempre jogar a responsabilidade para o outro. E você sim, percebe que é muito comum isso, né? As pessoas, elas nunca pegam para si em tudo. em tudo. É sempre o outro, sempre o outro, Porque em tudo. eles acham, né? Porque eu acho isso péssimo, mas a maioria acha lindo ser vítima. Acha lindo ser vítima. Ai, que eu sou coitada. Olha, eu sou a sofredora. Olha, eu sou a penalizada. Nossa, olha, a pessoa não gosta de mim. Eu sou a que ganho menos. Então, quer dizer, é muito fácil ser vítima, mas é péssimo. Né? Se as pessoas Sim. soubessem Mentalmente, o né? que é isso, o que traz para a vida dela, né? Então, quer dizer, a autorresponsabilidade, ela é libertadora. Porque da mesma forma que você está, vamos supor que você esteja no buraco, ela é tão libertadora que a única pessoa que pode tirar você do buraco é você mesmo. Então você tem a chave na mão. E aí é um momento de virada também, né? Eu Totalmente. acho que tem momentos na vida assim, igual quando chega no fundo do poço e a pessoa ela percebe que não tem ninguém lá por ela, e aí ela percebe, não, eu vou ter que me tirar daqui. Ela não fica esperando um salvador, uma salvadora. Uhum. Ela entende a necessidade dela agir. E aí a pessoa meio que renasce, assim, né? Ela, Lógico. Pense o seguinte, que o poder está dentro de você. Não está fora de você. Não está no outro. Eu posso sim ter ajudas em várias circunstâncias da minha vida, porque o conhecimento até, quer dizer, leva ao meu conhecimento, uhum, tudo isso. Né? Eu buscar uma pessoa para fazer um curso, um treinamento, o que eu não sei, eu tenho que buscar fora. Mas a autorresponsabilidade está aí. Né? Só depende de mim, de ninguém mais. De ninguém mais. Se eu não tiver essa consciência, eu não vou me dar bem em lugar nenhum, em nenhuma área da minha vida. às vezes existe uma questão como se fosse uma cegueira, né? Que a ausência de consciência é como se fosse uma cegueira, ao meu ver. Sim.
Porque a pessoa, que aí entra o trabalho de vocês, né? Sim, Que aí você meio que clareia a visão da pessoa e ela consegue enxergar. é aquilo que eu te falei, como está tudo aqui dentro, está tudo dentro da gente. É como se a gente tivesse um véu de esquecimento, né? Mas está tudo aqui dentro. Então, quando você ativa e consegue identificar, né? Você tem o quê? Você traz o que estava inconsciente para a consciência. Né? E quando você traz, você tem duas opções: ou ir para frente e fazer o que tem que ser feito, ou ficar parado, né? Ou talvez voltar até aonde você nem queria ter saído, então você nem queria ter saído, né? Isso é Sim. péssimo, mas você entende que tudo está aí dentro, né? E você vê o nosso trabalho, quando a gente faz as consultas particulares, é simplesmente fazer pergunta, né? A gente fala que as PPS, as perguntas de sabedoria, porque eu provoco em você a resposta, que você é difícil você se perguntar, né? Fazer a auto-pergunta, a autoanálise. Por isso que a gente vai à procura de fazer o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Porque é através das perguntas é que eu tiro de você as respostas que estão aí dentro. Porque quem dá a resposta é você. E tem a questão do olhar especializado também, né? Que aí Não, você batendo o olho ali, você vai sim, né? captando. E quando você conta a sua história, né? Que é uma das primeiras fases dentro do coaching, né? Dentro do coaching, do processo de coaching, é você contar a sua história, né? Primeiro a gente começa desde a infância. E aí o coach já vai identificando as crenças, o que essa pessoa está passando. Ele já vem vários gatilhos aí, Uhum. né? E daí vai o desdobramento de todo o curso, né? De toda a análise. Sem citar nomes, assim, obviamente. Ah, Mas eu acredito que deve ter tido algum caso mais difícil, de certa forma, que você não, eu falo assim, percebeu. não é caso difícil, mas sabe aquele. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu achava que eu nem iria, assim, que ela não iria conseguir sair disso, tá? Por mais ajuda que ela tivesse buscando, eu achei que ela não, que é difícil, não é fácil, né? Por mais que a pessoa tente sair disso. Então, a pessoa, ela tinha 4 filhos pequenos, Uhum. tá? E era uma pessoa assim, pensa numa pessoa trabalhadora, sabe, uma pessoa autoastral, aquela coisa toda. Mas era uma pessoa que apanhava muito do marido, né? Na frente dos filhos. Enfim, era aquela tragédia absoluta. E ela estava muito cansada de tudo isso, né? Muito cansada de tudo isso. E, né, e fazendo comigo, né, todo o processo de coaching, eu achava que, não que ela não fosse sair, mas que era muito difícil, em virtude da situação dela, né, do Uhum. ambiente que ela vivia. Mas aí vem a repetição de padrão, né, que isso é tão enraizado. Por quê? Porque na casa dela, a mãe era espancada constantemente pelo pai. E ela cresceu com isso. Exatamente. E a mãe, quantas vezes ela ia pedir socorro, a mãe falava para ela respirar, para ela ficar calma, que depois passava, que ia ficar tudo bem. Que era o que a mãe fazia. Entende? Uhum. Você acha que a mãe estava dando esse conselho para ferrar a filha? Não, mas era o que ela vivia. Ela não tinha um outro olhar de que ela não precisaria passar por isso. Se ela tivesse uma força, né? Se ela entendesse que era errado isso daí. Uhum. Então, essa era uma cliente que eu achava que realmente ela não fosse conseguir. Mas, para minha alegria total, né? No meio do processo, era uma menina que era com as condições financeiras bem humilde,
né, com 4 filhos pequenos, com um cara batendo, uma manicure, ela conseguiu, durante esse processo de reprogramação, primeiro ela conseguiu comprar uma moto, depois ela conseguiu ter o carro dela, ela conseguiu separar, teve essa força para separar, ela deu um basta, chega, ninguém rela mais a mão em mim, começou a se cuidar, os filhos ficaram super, sabe, um ambiente saudável, feliz, porque eram umas crianças, que ele também fazia com as crianças, entendeu? É muito difícil. Né? Você vê que é uma roda, né? E que a pessoa a pessoa fica ali, ela não consegue sair daquilo, né? Então eu falo assim que esse foi um caso assim que não que fosse difícil, porque o processo ele é magnífico porque ele dá certo, né? Mas pelo caso e pelo a bagagem que ela trazia com ela, eu achava que fosse impossível. Ela poderia ter a consciência, ela ia ter a consciência, porque ela estava fazendo o processo, mas eu não sei se ela iria ter forças para sair daquele ambiente, porque financeiramente ela não tinha condições. Sim. Quer dizer, aí você me pergunta, o que mudou? Ela mudou de profissão? Não mudou de profissão. Ela mudou a forma de enxergar a profissão que ela estava fazendo. E aí ela conseguiu carro, conseguiu moto, conseguiu mudar de casa, né? Conseguiu separar do cara. Então, quer dizer, foi um caso assim, que hoje eu falo assim, eu tenho muito orgulho de falar, né, desse caso específico, porque é diferente quando você vem com um caso desse, outra situação. Então, vamos supor que ela era uma pessoa muito bem de vida. Ah, Renata, mas nossa, muito bem de vida, apanhar de marido, é mais comum que você possa imaginar. Sim. Tá? Não tem classe social. Não tem classe social. Infelizmente, né? Mas você entende que a mesma situação dela poderia vir uma outra com outros caminhos diferentes, a situação pode ser a mesma, mas que ela tem condições diferentes até que ela poderia sair muito mais rápido do que a outra. E às vezes não consegue tão rápido. Igual no caso dela, era uma prisão invisível, né? Com certeza. Agora você imagina o sofrimento, né, dela com ela mesma, com a situação do que ela viveu no passado, quando era criança, que aquilo ali para ela era normal, que ela tinha que aceitar e tá tudo bem, porque a mãe também aceitava, ó, estava viva, a mãe ficou viva, né? Só naqueles momentos lá de crise que acontecia depois passava, olha só. E tem aquela mentalidade antiga assim, que eu já vi, no caso muitas mulheres, justamente essa questão de abaixar a cabeça, aceitar. Sim, a submissão, né? E aí... que hoje, graças a Deus, né, as mulheres estão, né, estão aí para provas aí de... Né? Respeito é o mínimo, né? Exatamente, exatamente. Respeito, não, isso não cabe nem na minha cabeça e nem no meu vocabulário. Primeiro que já foi ao contrário, né? A minha infância e a minha vida é matriarcal, né? Minha mãe foi uma grande empresária de Ribeirão Preto, uma mulher que naquela época é a maior corretora de imóveis, Celina Imóveis de Ribeirão Preto. Quer dizer, numa época, imagina que mulher trabalhava, principalmente no ramo de imobiliário meio de homem, né? Então, quer dizer, graças a Deus, a minha criação me permitiu, né, ter essa outra visão de mulher, né, que a maioria não tem. Né? Não tem essa força, não tem... Né? Mas é isso. Uma curiosidade, na parte de oratória, eu sei que a oratória não vai envolver só a voz, obviamente. Não. Tem algum caso, assim, que você acha que te marcou muito? Porque eu sei que às vezes você deve ter chegado para você, às vezes, caso da pessoa que ela tem dificuldade para comunicação. É um ponto. Mas aí, junto com a comunicação, tem posicionamento, postura, tem essa... Tem tudo. Dentro do curso de oratória, na verdade, eles vão conhecer o que os maiores oradores do mundo fizeram até hoje para conseguir o que eles conseguiram. Então, a gente tem, conjuntamente, a oratória, quer dizer, nós temos o ensinamento e a prática, porque é prática o tempo inteiro, né? Ali dentro do nosso curso. E ali, alguns exercícios que a gente faz, a gente já identifica algumas crenças em alguns participantes, né? O motivo dele ser tímido,
o Ah, TDC tá. introspectivo. No curso de oratória já dá para Já pegar. dá para a gente detectar. Quanto tempo o curso? São 3 dias intensos, por isso chama curso de oratório, intensivo de oratório, porque são 3 dias. Aí você fala assim, Renata, mas em 3 dias? Eu vi muitos relatos Em positivos lá. 3 dias, a pessoa tem na prática. Outra aqui, ó, isso daqui não engana ninguém na oratória, porque as gravações que são feitas dentro do curso de oratória, no final, a própria pessoa olha e fala, putz, quem era aquele que entrou na sexta-feira e quem é esse que saiu domingo? Uhum. A pessoa vê, ele mesmo, quer dizer, a progressão, quer dizer, como ele foi, como ele entrou e como ele saiu. A forma que ele falava, a postura que ele se colocava e quando ele sai. Então, todo o ensinamento é colocado ali na prática durante os 3 dias. Então, quer dizer, é magnífico, né? Tudo que acontece ali. Quebra o próprio estigma, né? Assim. Lógico, porque não adianta falar assim, olha, isso eu não estou falando mal de curso nenhum, que cada um tem a sua metodologia, a sua técnica. Tem curso aí que fala, não, só fazer um curso de oratório de 6 meses, de 1 ano. Oratória é prática, sem dúvida nenhuma. Né? E não adianta nada você fazer 3 dias e não praticar, e você fazer 6 meses e não continuar praticando. E Ou aí, levar com a barriga também, né? Aqueles cursinhos que exatamente. Agora, em 3 dias é muito difícil levar com a barriga, porque a pessoa está ali, sabe que vão ser 3 dias, assim, sexta-feira inteira, sábado inteiro, domingo não tem hora para acabar. Quer dizer, a parte emocional é uma parte emocional pesada, porque a pessoa sai de lá esgotada, porque são muitos exercícios. Né? Na parte emocional, né? Quer dizer, o despertar dele, para a parte prática. Então, a pessoa sai dali com o propósito de praticar. E você me perguntou de um caso, né, de algum caso. Tem vários, mas tem um caso específico de um professor, né? O professor entrou lá, tal, né? Fazia tudo, os exercícios, tudo que a gente dava, tal, tal. Durante o curso, existem 3 períodos, início, meio e fim, que existem gravações. E que eles são pegos de surpresa, na realidade, porque eles nem sabem que isso iria acontecer lá. E aí você percebe o seguinte, que eles querem, no dia primeiro, no dia primeiro não, na primeira gravação, eu não vou falar, são X minutos. E a gente fala o seguinte, a partir do momento que rodar o cronômetro, você falando ou não falando, você vai ficar aí na frente de todo mundo até acabar o seu tempo. E nós damos o início e nós damos o fim. Então, na primeira gravação, esse professor ficou parado, não abriu a boca, não abriu, não falou, travou. Travou. Continuou o curso, e aí nós ainda comentamos, eu acho que ele não vai até o fim. A gente já, né, mais ou menos, segunda gravação. E ele fazia tudo, o resto ele fazia tudo. Segunda gravação, ele se colocou, parará, o tempo era maior, né, porque vai aumentando o tempo. Do início ao fim. E ficou parado. Ficou parado, calado, sem dar uma palavra. Aí nós falamos, bom, agora ele realmente não vai voltar no último dia. Estava ele lá no último dia, fazendo tudo, todo exercício, todo conhecimento, parará. No último dia, esse cara foi assim foi espetacular, né? Foi uma coisa assim que mexeu com a gente emocionalmente. E tudo que havia guardado, que não conseguia, talvez em virtude dos exercícios, da imersão de todos os dias, acho que virou a chave nele. E o discurso dele foi fantástico. Foi assim, de arrepiar todo mundo ficou assim, foi aplaudido por todo mundo. Foi uma coisa espetacular, então, coisa que mexe com a gente. E aí, eu falo, e o que é gratificante é saber o seguinte, que o nosso curso realmente ele é espetacular, vale a pena. Vale a pena. A gente transforma vidas. E
Pensa numa pessoa tímida, que não consegue falar um ai, que não consegue se posicionar na vida, não é só na frente em questão de trabalho, não, na vida. Sim. E ela sai de lá transformada. Então, eu acredito que isso é o maior presente que a gente possa ter dentro do Instituto. São os resultados. E, né, resultados contra resultados, né, ninguém pode falar, quer dizer. E aí entra até o boca a boca também, né? Porque Lógico. o pessoal vai comentando. Ah, claro. E hoje em dia que o pessoal está começando a ter mais noção, e até por conta de rede social, do quão posicionamento, a forma como você fala, como você se posiciona, quão isso impacta na imagem que as pessoas têm de você. Né? Lógico, lógico. Não é só, tipo, se arrumar, estética, que é importante, mas a forma como você se coloca é o que... Inclusive, teve um rapaz que participou do podcast que o foco dele é vendas. E ele fala justamente sobre isso. A gente está se vendendo assim, entre aspas, todo o tempo. A gente está vendendo a nossa imagem. Exatamente, nasce se vendendo. A questão da conversa, ser contratado num trabalho, tudo na vida está relacionado a isso. Por isso que eu te falo, a comunicação é a base. É a base. Você já viu uma criança... Você deve ter visto na sua vida, quer dizer, você vê uma criança lá quieta, tímida, e aquela que te tira o fôlego, né? De comunicar, de vir, de falar. Quer dizer, você vê que a comunicação é a base. Então, desde bebê, a criança já se vende em tudo, né? Sim. Quer dizer, quero mamar, quero comida, de que forma que ela se comunica? Justamente. Tem a questão da né? troca. Já tá, o exatamente, ele chora para poder chamar atenção. Exatamente. Então, eu te falo o seguinte, cuida do seu conhecimento, né? Cuida de você, das suas emoções, né? Ser uma pessoa saudável emocionalmente, porque hoje tudo ao teu redor não vem para colaborar com você, né? E aí vem o quê? O autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Procure ajuda, porque conhecimento é libertador. Eu quero te agradecer por ter participado. Eu ficaria aqui horas e horas. Esse papo é muito interessante, dá para falar sobre muita coisa. Dá. Muito obrigado, prazer em conhecê-lo e sucesso aqui para você no seu podcast. Amém. Viu? Amém. E eu quero participar do curso, qualquer coisa. No próximo também. Você vai, hein? No próximo você tá dentro. Obrigado.